Olá pessoal, tudo bem? Então, estão estranhando? Eu de máscara? Estão imaginando eu com Covid-19, dentro de casa e de máscara. Bom, as máscaras nada foi e nada é mais do que tocar o terror ou colocar medo na população, uma forma de mostrar que o Estado venceu e que nós perdemos. Não tem nada a ver com proteção, porque nesse momento, enquanto eu falo com vocês, estou ingerindo outro tipo de gás carbônico, e estou adquirindo para os meus pulmões coisas ruins, que eu posso ter uma doença futuramente. Vocês verão futuramente que muitas pessoas, por medo, vão adquirir doenças que não é o Covid-19 por causa dessas máscaras. Por isso, eu retiro essa máscara. Porque eu digo não ao medo. O medo é uma forma de se ganhar uma guerra sem precisar dar um tiro. Se você quer derrotar o seu inimigo, coloque medo nele. Coloque medo e ele vai retroceder. Como colocar medo? Muitas vezes você pega um soldado, prende esse soldado e depois que você coloca esse soldado em uma jaula, o restante dos outros soldados vão ficar com medo de atingir o alvo, com medo de tocar o projeto adiante da guerra, e esse exército retrocede e sai da terra da qual está guerreando. Assim nós estamos passando períodos de medo. Prenderam algumas pessoas, tentaram tocar o terror e realmente eles estavam conseguindo colocar medo no povo. Jogaram antifas na rua, se misturaram com torcidas organizadas, que para mim não é torcida organizada, para mim aquilo ali é um bando de bandido que a gente vê nos estádios de futebol que eles fazem, né? Quanto o uso de drogas e criminalidades, enfim, muitas coisas que acontecem. Mas isso tudo foi para tocar o terror, para que a população saísse das ruas e que eles tocassem a agenda que eles têm. Então, estão tentando de todas as formas meter medo em você, meter medo em mim, para que a gente pare de falar, para que a gente pare de se manifestar, porque é a única arma nossa efetiva que está conseguindo mexer com todo o sistema. Todo o sistema. Essa é a minha primeira pauta de hoje. Retire o medo. Pare de ter medo. O medo não vai te fazer vencer nada. Pelo contrário, vai atrair coisas ruins para a sua vida. Tenha coragem. Enfrente os desafios que aparecerão na sua vida. E são muitos, muitos desafios. Nós temos algumas pautas aqui para falar com vocês neste vídeo de hoje. Fique por aí, dá um like, tá? Comenta, compartilha. E eu quero agradecer às 14 pessoas que têm assistido o vídeo. A gente vê por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Se inscreve aí no canal para nos ajudar. Vamos lá, gente. Vamos encarar. Nós estamos com ministros do STF ditadores. Nós não estamos lutando para acabar com o STF. Nós estamos com ministros ditadores. Sempre em uma roda tem um elo frágil. E descobrimos um elo frágil que é um dos ministros lá, o Melo lá. Marcos Aurélio, descobrimos que ele é contrário a essa implantação que o Alexandre de Moraes, vindo do Dias Toffoli, está colocando.
tocando terror e fazendo com que a população fique com medo. O que a gente pode reedificar? Ficar com medo dentro de casa, parar de se manifestar, parar de subir tags, parar de ir às ruas, ou encarar o medo e continuar. E continuar, porque se eles for prender todos os cidadãos brasileiros, eles vão ter que fazer muito presídio, porque é mais de 57 milhões de brasileiros que ainda apoiam o presidente, ainda apoiam o Brasil. Então temos que encarar os nossos medos e ir à frente. Primeira pauta aqui fala: Lazier Martins volta a defender a análise de impeachment de ministro do STF. Olha, eu não vou muito com a cara desse sujeito, mas é um dos elos frágeis que a gente encontra na resistência que está vindo contra nós. Então, precisamos incentivar esse senador, precisamos fazer com que esse senador leve essa pauta a mais senadores, para que a gente comece a derrubar um deles, pelo menos um deles, os outros já vão ficar com medo. Sabemos que o medo é uma forma de você vencer sem atirar uma bala. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. Temos que rever as nossas estratégias de guerra, né? Temos que ver a militância da direita. Temos que organizar, porque a direita está começando agora. Temos que nos organizar para que a gente dê um contra-ataque. E o contra-ataque é: vamos para cima do Senado. Vamos exigir do Senado. As próximas manifestações não tinha que ser pró-Bolsonaro. A gente tem que pare pró-Bolsonaro não. Próximas manifestações vamos para cima do Senado. Queremos o impeachment. Queremos o impeachment de Gilmar Mendes. Queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. Queremos o impeachment de Dias Toffoli. Queremos o impeachment. Queremos a PEC da bengala de volta. Essas tem que ser as pautas. Nós temos que pegar essa arma aí para cima. Vamos para cima. Para cima do Senado é onde a gente tem que atacar agora. É para onde a gente tem que ir, né? Também sabemos que Alcolumbre ele não vai pautar nenhum pedido de impeachment. Então vamos pedir o afastamento do Alcolumbre. Precisamos pedir o afastamento dele e que se coloque outra pessoa no lugar, que seja pró-impeachment, pelo menos que paute o impeachment dessas pessoas. As armas que nós temos, a gente precisa reagir. São as armas constitucionais que nós temos. A gente precisa reagir enquanto tem tempo. A gente precisa parar de idolatria com o presidente. Deixa o presidente fazer a parte dele. Vamos fazer a nossa parte como militância. Vamos para cima do Senado. Está chegando a hora de atacar o Senado. E é no Senado que a gente tem que ir. Todas as manifestações para cima do Senado. Para cima do Senado, exigir deles. Vamos nos e-mails, telefonar. A gente precisa se organizar. Precisamos nos organizar para que aconteça o afastamento do Alcolumbre. Vamos exigir. Queremos o afastamento do Alcolumbre. E queremos que o Senado paute o impeachment de um desses, beleza? Continuando aqui, né, das pautas. A PF pediu ao STF para postergar ou cancelar esse inquérito. Ou seja, você já está vendo que muitos dos policiais federais, eles não estão de acordo com isso, porque eles estão vendo toda a forma errada que esse inquérito está seguindo. Uma pessoa investiga, essa mesma pessoa acusa, e essa mesma pessoa, né, dá o juízo da coisa. Então é todo inconstitucional. E a PF já está começando a reagir. Elas já estão começando a ver que tem coisa errada.
Ah, agora a gente tem outro caminho que a gente pode encontrar para se defender. A PF, a gente sabe, a gente precisa se organizar e mostrar a eles que eles não podem aderir isso, que eles não podem cumprir ordens que são inconstitucionais. Entendem vocês que a gente precisa começar a reagir, a gente precisa começar a conversar com os policiais federais, começando a abrir os olhos deles, porque tem muitos deles que nem isso sabem. Estão começando a saber agora. Eu não tenho a sabedoria de mostrar isso. Cara, pega os vídeos das pessoas que você se orienta, que você está recebendo todo o entendimento, e você pega esses vídeos e mostra esses policiais, amigos seus, que eles vão mostrar a outros, e vai mostrar a outros, e vai começar a acontecer. Porque sabe qual é o medo deles? A gente foi doutrinado há tantos anos pela esquerda, tantos anos, que a nossa cabeça ainda tem um pouco de esquerda ainda. Então veja só, eles fizeram um concurso público, passaram nesse concurso público, depois que eles passaram nesse concurso público, aí agora eles acham assim, tem que cumprir as ordens. E eles não estudam mais, eles pararam de estudar porque já passaram, eles não precisam mais estudar. E aí eles ficam, não, olha, se eu não fizer eu vou perder meu emprego. Só que se eles for estudar direitinho, eles não vão perder o emprego deles. E pelo contrário, se eles se unirem a uma nação como a nossa, aí o Alexandre de Moraes perde a força. Ele perde a força porque vamos começar a chegar aos delegados. Isso aqui veio de uma delegada. Então já tem uma pessoa e a gente não pode deixar essa pessoa sozinha, porque senão ela é exonerada e perde seu emprego. E a gente tem que fazer com que os outros policiais não deixem essa delegada sozinha. E os outros delegados não deixem ela sozinha, porque senão ela perde o emprego. Por que a Sarah Winter está presa? Porque ela estava só, guerreando só. Claro, eu não concordo com as estratégias dela, eu não concordo. Eu acho muito radical. Eu acho que ela tem que repensar. Não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. Eu acho muito legal nesse vigor de querer se manifestar, mas a gente precisa ser sábio. A gente precisa sentar e ver aonde a gente atingiu o alvo. Entende? Eu sei que Alexandre de Moraes mandou prender ela, e agora os 5 dias já passou, já prorrogou para mais 5 dias, porque sabemos que ia acontecer isso. Ele não ia assinar para soltar ela, não ia. Então, temos essas armas que a gente precisa utilizar, mas precisamos sair do ostracismo e precisamos sair, né, de estar apenas terceirizando o serviço, colocando apenas com pessoas que estão dando cara a tapa. E vocês estão do outro lado, vocês precisam também reagir. Se vocês querem um Brasil melhor, vocês precisam reagir também. Outra notícia aqui para a gente encerrar o vídeo. Diz o presidente Bolsonaro: jamais deixaremos de lutar por liberdade, diz Bolsonaro. Então, jamais deixaremos de lutar. O momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. Eu faço o que o povo quiser, diz Bolsonaro. Vamos se atentar aqui pelo que ele falou. O momento é de confiança. O que ele está dizendo? Confie em mim e faça parte de vocês. Confie. Confie. Ou seja, tem coisas que virão por aí. Confie. O momento é de confiança. Aí ele explica por quê. Jamais deixaremos de lutar por liberdade, ou vai lutar para que haja liberdade. Estamos numa guerra, ora vencemos, ora perdemos, não é isso? Agora deu uma calmaria, sem vitórias e sem derrotas, somos numa pequena calmaria, né? Claro que eles virão, então a gente tem que abrir os olhos, comemorar algumas derrotas, mas já pensar no futuro, como a gente vai reagir. E nós que estamos aqui fazendo vídeo, colocando para vocês, nós estamos precisando da ajuda de vocês, que assiste os vídeos, compartilhe para outras pessoas. É uma forma, eu não tenho a sabedoria de fazer um vídeo, eu até queria, mas não tenho. Cara, então compartilha com outras pessoas, é a forma que a gente tem. Ontem eu estava assistindo
o Terça Livre, o Alan dos Santos chegaram a mais de 1 milhão já, passaram. E ele disse uma coisa: a gente quer que todos os canais de direita cheguem a 1 milhão, porque é uma arma que nós temos. Mas, infelizmente, nós temos uma cabeça tão esquerdista que muitas vezes, quando alguém está colocando a cara a tapa, o que a gente pensa? Esse cara tá querendo se promover, esse cara tá querendo, né, agora ser o cara. Aí a gente começa a atacar a nós mesmos, a gente começa a se morder, enquanto a gente teria que se unir e ajudar os outros, ajudar outras pessoas. Ou seja, tem vários canais que eu indico. Eu tenho o meu grupo de WhatsApp que eu vou lá e coloco alguns canais e levo informações. Tem pessoas dentro do meu grupo que não concordam com o que eu falo, porém estão me apoiando. E isso é legal. Então você que está assistindo, faz isso, compartilha. Se você for fazer vídeo, conversa comigo, que eu vou compartilhar e vamos fazer essa direita crescer. Quando ela crescer, aí é que a gente vai começar a invadir. O professor Olavo de Carvalho, ele fala a seguinte coisa: colocamos a carruagem na frente dos bois. É mais ou menos isso que ele fala. Colocamos a carruagem na frente dos bois, ou seja, elegemos o presidente sem militância. Ele não tem militância, por isso ele se encontra sozinho. Não era assim, era primeiro para fazer a militância, para depois colocar o presidente lá, e com a militância a gente ia conseguir. A esquerda vem trabalhando isso há mais de 40 anos, e eles fizeram certinho. Eles fizeram primeiro a militância, depois jogaram o Lula lá e depois a Dilma. E a gente viu que eles aparelharam tudo. E a gente praticamente não tem nada, porque eles fizeram a coisa certa. E coisas certas a gente tem que também fazer, só que do lado da gente, da sabedoria que a gente até tem mais do que eles, sabedoria. Então precisamos fazer militância em todos os cantos. Não é só lá, é em todos os cantos. Quantos pastores a gente vê que são esquerdistas? Quantos padres a gente vê que são esquerdistas? Por quê? Porque eles receberam dinheiro e querem facilidade, e a esquerda oferece essa facilidade, mesmo que quebre o país, mas ela oferece essa facilidade. Então a gente precisa ver amigos meus que têm pensamentos de direita, mas ações de esquerda e agem pela esquerda. Eu tenho amigos que é pai de família, casado com esposa e tem seus filhos, é avô, tem seus netos lá. E isso não é um pensamento de esquerda, isso é um pensamento de direita, que é uma família tradicional. E a esquerda quer destruir a família tradicional. Mas eles ainda estão defendendo a esquerda, mesmo tendo atitudes de direita. Mesmo eles, o pai de família é o cabeça da casa, a mãe é aquela que está do lado, mesmo com esse pensamento, mas eles continuam defendendo a esquerda. Por quê? Porque foi doutrinado, anos adentro, como nós, como você e eu, fomos doutrinados. Então a gente ainda está se convertendo. Veja, eu fui punk. E eu tinha um raciocínio de esquerda que eu tinha que pensar da seguinte forma: eu tinha que combater o empresário. O que gerava emprego, eu tinha que combater o empresário. E aí, se eu destruísse o empresário, sei lá, eu estava fazendo aquilo porque apenas alguém me doutrinou dessa forma, né? Eu era contra o capitalismo. Totalmente contra o capitalismo. Eu lutava contra o capitalismo, mas eu queria ter uma guitarra boa para tocar. Eu queria ter uma pedaleira boa, queria ter um cubo bom para tocar, para sair um som bom, porque eu tinha uma banda de punk, eu queria fazer alguma coisa legal. Queria ter uma bateria boa, mas eu era contra o capitalismo, mas com pensamento de direita. Entende? Então nós fomos doutrinados assim, a gente precisa ir se convertendo devagarzinho, a gente está se convertendo e convertendo outras pessoas. E o evangélico, ele tem esse poder, ele tem essa estrutura de converter pessoas do erro. E é uma hora da gente repensar em converter algumas pessoas de erros que estão tomando, que eles têm raciocínio de direita, mas servem à esquerda. Vocês entenderam? Por isso eu encerro esse vídeo agora. Que Deus abençoe a nossa nação. Temos algumas estratégias, quais? Atacar o Senado,
afastar Alcolumbre, é uma das pautas, afaste Alcolumbre. O vice-presidente que quer pautar o impeachment, ele assume, ele assumindo, ele pauta, aí a gente ataca todos os senadores para que eles votem positivos e a gente afasta um ministro do STF, os outros vão ficar com medo, vão recuar e a gente vai continuar a ir para cima. Vamos começar a conversar com amigos nossos que são da PF, passar os vídeos, mostrar a eles os vídeos, assiste esse vídeo aí, cara, vai ser legal. Para que chegue nos delegados e eles começam a reagir. E confiar no presidente, não baixe a cabeça. Confie, confie. Foi só isso que ele pediu. Amém? Que Deus nos abençoe e Deus sare esta nação. Compartilha aí, tá?